Olá, seja bem-vindo ao Sobrado Amarelo. Hoje a gente vai bater um papo com uma convidada super especial, diretamente aqui do Sobrado, e onde a gente vai falar sobre cores. Você já ficou em dúvida, inseguro ao usar cores na sua casa? Sem saber a quantidade ideal, a combinação ideal e acabou nem usando nada? Então vem com a gente nesse bate-papo para você se inspirar, imaginar outras soluções, com uma artista incrível que trabalha com a arte naif e dá um show nas cores. Vamos lá? Vem, Lu Morgado! Seja bem-vinda, Lu, ao Sobrado Amarelo. Estou super animada para o nosso bate-papo. Entre, sinta-se em casa, fica à vontade. Muito bom, obrigada. Eu também quero pedir licença para entrar na sua casa, né, e convidar aí as outras pessoas para entrarem na minha. E vamos que vamos conversar. E estou muito feliz de estar aqui no Sobrado Amarelo e desejo aí vida longa ao teu programa. Viva! Muito obrigada, Lu. Bom, começa contando um pouquinho, Lu, para gente sobre o seu trabalho, a arte naif. Conta mais. Tá, bom, então vamos lá, vamos começar do começo. Eu sou Luciana Morgado. Artisticamente ficou curtinho, Lu Morgado, mais fácil, né, a identificação. E a história com a arte naif, ela começa lá em meados de 2011. Até então eu nem sabia o que era arte naif e estou muito contente de ter esse espaço para poder falar sobre a arte naif. E eu acho que quanto mais espaços a gente tem para poder divulgar o trabalho, divulgar a estética, a gente só agradece e a arte só se fortalece, né? Então, assim, foi de uma maneira muito espontânea, muito intuitiva até. Eu sou gestora comercial de formação. Eu sou criada em São José dos Campos, nasci em São Paulo, mas hoje, já 12 anos, eu moro aqui em Igaratá. E nessa época eu estava morando em Votuporanga, pertinho de São José do Rio Preto. E eu sou gestora comercial, né? Como eu falei, e eu trabalhava na área da saúde. E aí cheguei um dia assim, totalmente estressada, precisando, sabe, fazer aquela descompressão, né? E aí não sabia o que fazer e uma vontade de desenhar mesmo, de se soltar. E eu me lembro que eu peguei material escolar da minha filha, que estava do lado assim do sofá, então eu tinha canetinha e papel, canetinha e caderno, e eu fiz alguns desenhos ali, pequenos desenhos. Aí no dia seguinte mostrei pro meu marido, ele falou: "Nossa, o que que é isso? Da onde você copiou e tudo mais?" E meu marido sempre foi ligado à arte, né? E aí ele olhou aquilo e falou assim: "Lu, de onde que você copiou esses desenhos?" Eu falei: "Não, eu não copiei de lugar nenhum, simplesmente deixei sair da minha cabeça, que eu estava estressada aqui ontem, né, e precisava desenhar, tinha que desenhar." E aí, menina, resumindo a história, dentro dessa semana, né, dos desenhos, foram desenhos em cima de desenho, né, ele me apareceu com tudo quanto é tipo de material artístico. Então ele apareceu com tela, com papel canson, com canetinhas, tinta, guache, aquarela, giz pastel, todos os tipos de material que você imaginar para que eu pudesse fazer testes, né? E ver o que mexia, né? E foi um processo muito interessante porque, na verdade, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu estava só realmente abrindo as portas aí da imaginação. Foi uma forma de, como eu falei, de descompressão, realmente, de desestressar, de soltar um grito que estava ali preso, né? E assim foi. Então, eu comecei a desenhar, e aí, na época, era Facebook. Eu nem lembro se tinha o Instagram, mas acho que o Instagram estava começando. Enfim, aí Facebook para cá, para lá, e começa, né? Nossa, Lu, o que que é isso que você está fazendo? Que legal, eu também quero, faz para mim. Sabe aquela história que se repete? E aí, lá em Votuporanga, havia um espaço chamado Atol Cultural,
E eu fui até esse espaço para entender melhor e até conversar com outras pessoas a respeito, para saber o que eu estava fazendo, né? Porque aquilo ali estava tomando forma, estava crescendo. E aí lá eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que me deram assim várias bibliografias, várias referências e que bateram o olho e falaram: Nossa, Lu, eu acredito que você está dentro da arte naif, que você está dentro da arte bruta, aí primitiva, aí tem uma série de adjetivos dessa arte naif. Mas o que é arte naif? E hoje eu consigo falar com mais propriedade, porque já são mais de 10 anos que eu tenho me dedicado à arte, a essa estética, né? E o que acontece? A arte naif ela veio para o Brasil assim de uma maneira meio que quase que ao mesmo tempo que estava na Europa, um pouco depois, não me lembro, mas enfim. O Brasil hoje ele tem uma grande representatividade de artistas naif, são mais de 1.200 artistas catalogados, e ela nasceu por volta de 1860, 1869, com o Henri Rousseau. E o Henri Rousseau, ele era aduaneiro, ele trabalhava no porto, e ele resolveu pintar. E ele pintava coisas maravilhosas, até fica aí para pesquisas. Henri Rousseau, ele pintava jardins que não existiam na França, ele pintava jardins imaginários. E aí ele decidiu ir com a cara e a coragem participar de um salão de arte, que era o Salão dos Independentes, que era um salão que acontecia assim com grandes nomes da época, com inclusive com Matisse, enfim, com grandes nomes. E, e aí ele foi abusado, e eu falo que ele foi corajoso, né? E se inscreveu para participar desse salão. E de onde veio o termo naif? Que naif é uma palavra francesa, ela é de origem francesa. Hoje ela consta no dicionário brasileiro, mas é um termo que significa ingênuo. E na época chamaram ele de ingênuo, chamaram ele de naif. E foi de uma maneira pejorativa naquela época, tirando sarro, né? Falar, quem que é esse aí, né? O que que ele acha que é? E o que aconteceu? Essa nomenclatura, ela permeou por muito tempo os artistas, né? Inclusive, os artistas brasileiros eram chamados de artistas domingueiros, né? Pejorativamente, né? Porque pintavam de vez em quando, ou então pintavam assim não formalmente, porque não tinham, como se diz, a academia, né? Não tinha belas artes, enfim, não tinha formação em belas artes, e isso ficou por um tempo. Só que eu analisando isso uma percepção minha como artista, né? Como pessoa, é, nos- de ver assim de um outro lado essa história, né? De compreender que o naif ele essa ingenuidade, ela traz uma complexidade dentro da simplicidade que os traços carregam, essa questão da cor que a gente trabalha muito, que são as cores vibrantes, a, a, é, a falta de regras acadêmicas, então você é livre para criar. A partir das minhas obras mesmo, você vai poder observar isso. Você tem, assim, eu não me preocupo com as formas, então, tipo, tem um braço maior que o outro, né? No meu caso, os meus personagens todos têm um olho só, e assim vai. Então, eu falo, é uma arte, assim, que ela é muito inclusiva, porque ela agrega, sabe? Ela não se importa se você é autodidata, se você tem formação acadêmica em artes, não tem problema, mas as pessoas os artistas que têm formação, eles deixam de lado as regras da academia e criam as suas próprias regras, criam as suas próprias técnicas. Então, isso eu acho que é muito rico, é muito importante. Então, quando eu volto lá na história e penso que o Henri Rousseau foi um ingênuo, que foi, entre aspas, o bobão da história, eu vejo de uma outra maneira. Eu vejo o quanto ele foi corajoso, o quanto ele foi pioneiro, o quanto ele acreditou no trabalho dele. E se a gente olhar com esse viés, né, de desbravador mesmo, sabe, de pioneiro, a gente se fortaleceria cada vez mais, né? Inclusive, hoje tem uma corrente falando que a arte naif é arte brasileira, é arte popular, e não é só isso, ela é muito mais que isso, né?
Então, eu penso que é o momento realmente da gente se fortalecer. Por isso, eu agradeço esse espaço de poder falar sobre a arte na IFE, porque a arte na IFE ela é isso, ela é liberdade, né? Eu falo que ela é muito inclusiva, assim, no sentido da palavra mesmo. Ela te traz, ela puxa, ela pega religiões, ela pega os festejos, ela pega uh, até mesmo filosofias. Nossa, ela abrange muita coisa, né? E assim, dentro de todo esse mar aí de hoje, né, mais de mil e tantos artistas no Brasil, cada um de nós tem a sua identidade visual. E isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque você consegue identificar que é da estética naif, porém cada um com a sua identidade. Nenhum é igual ao outro, sabe? Eu acho isso incrível, eu acho isso incrível. Nossa, E Lu, é eu acho que muito é isso. incrível. Muito incrível. E é assim, todo o seu trabalho que está aí no fundo da sua tela, né? Na sala onde você está, é todo o trabalho Sim, seu, sim, né? sim, E a gente pode ver que é um trabalho que usa bastante as cores. E você falando sobre a característica do traço livre, é, isso só fortalece algo que eu acredito que é essa expressividade, né? Que a liberdade dessa expressão, né? Hoje a gente vê que conforme o tempo foi passando, as coisas foram perdendo um pouco de cores nas nossas casas, uma vez que os eletrodomésticos eram super coloridos, os carros, sim, isso veio mudando, as cores foram diminuindo, enfim. E, na verdade, as cores fazem parte do nosso dia a dia e elas são uma forma de expressão que a gente usa através do nosso vestir, no nosso sim, habitar também, com certeza, e tudo isso reflete todo esse conjunto que a gente é composto, né, de referências, de gostos, claro. E falando, né, nessa questão das características do seu trabalho que usa muito as cores, como que é o seu processo de combinação de cores, de escolha das cores? Divide com a gente, como que você, faz para combinar e compor as cores. sim, sim. Isso é muito interessante. Eu falo que cor é vida, né? Cor é vida e assim, se a gente pensar na física, as cores elas emitem vibrações, né? Elas emitem frequências, elas emitem, é, enfim, emitem energias até, né? Uhum, Que a gente às vezes não tem consciência, não tem conhecimento disso, mas ela tá ali e ela tá vibrando, né? Às vezes você tá meio borocochô, aí coloca uma roupa vermelha, de repente você vê, nossa, passou, tô bem, não, tô elétrico, por quê? Porque tá mexendo com a gente, né? Porque se pensarmos que somos energia, ser humano e a nossa casa e todo o conjunto, enfim, eu acredito que as cores, elas têm esse poder, né? Ela tem o poder de elevar, ela tem o poder de te colocar um pouco mais para baixo, enfim, até mesmo no teu trabalho, na parte da arquitetura, existe aquela composição das cores, que se você bota o escuro no teto, você achata o ambiente, se você põe, não é? Eu sim, não sei muito tecnicamente isso, mas eu creio que exista, né, esse estudo também. Então, eu sim. penso que cor é vida, isso desde pequena, eu sempre fui uma pessoa colorida, né? Eu Uhum. falo sempre, assim, até de fazer os outros passarem vergonha realmente, porque eu tava lá, neon, no lugar assim que tá todo mundo de branco ou bege, vamos dizer assim. Então, e é interessante porque aqui em casa, a minha casa, é uma casa muito simples, uma casa pequena, e a- as paredes, elas são palha, assim, no tom daí do teu estúdio. Uhum. E eu tenho uma parede que é vermelha, uma parede pequena, até para dar um choque, né? E,
E o lugar mais colorido da casa realmente é aqui meu ateliê. Aham. Então, às vezes, até a minha filha brinca, ela fala assim: "Mãe do céu, entrar aqui dá para tomar um choque", porque realmente faz assim, né, até a cortininha para entrar aqui é colorido. Mas enfim, voltando à tua pergunta, né, o que fazer, o que falar com relação às cores, eu penso que a gente precisa ser livre nessas escolhas também e fazer aquilo que o coração está pedindo, que é que a gente sente, né? Porque esses dias inclusive isso que você falou de que tá tudo, não tá mais tão colorido, né? Eu tomei um susto que eu passei na frente de uma loja. É uma loja que trabalha muito com camiseta, com camiseta de algodão. É a pioneira de camisetas de algodão. Era, né? Agora é super. Mas enfim, essa loja, ela sempre teve uma pegada mais colorida. Então, de cores alegres, de coisas alegres, assim, seja nas camisetas sem estampa, né? Quanto nas que tinham estampa. Enfim, aí eu passei, resumindo a história, meu, tava tudo marrom, bege, cinza. Eu falei, o que que aconteceu com essa loja? Fechou? É a mesma loja? E era. Eu falei, caramba, o que que tá por trás disso, né? Querem apagar as pessoas? Uhum. O que que tá, porque sempre tem algo por trás, né? Então eu falei, Sim. meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? É. E eu acho que como eu vivo muito na cor, isso me chamou a atenção, né? E voltando para o meu trabalho, como é que eu escolho as cores? Quando é encomenda, o Uhum. cliente pediu alguma coisa e tudo mais, eu tenho maior cuidado de fazer um esboço, opa, deixa eu sentir o que é que ele quer, como é que são as coisas. É, ele está comprando essa obra porque ele quer colocar como um item de decoração, ele quer compor o ambiente, ele está comprando essa obra porque ela vai falar com ele. Então, assim, são consultas que eu faço com relação à obra em si, para chegar num resultado que atinja as expectativas ou supere as expectativas, né? E isso sempre para mim é é um momentinho assim de tensão, porque é muito, não sei se em relação a outros artistas, mas para mim, no meu caso, é muito mais fácil pegar o que está aqui na parede, a pessoa olhar e falar, nossa, que lindo, vou levar para casa, Uhum. do que você fazer esse estudo, mas faz parte do processo, né? Uhum. Então, nesse momento, eu sou muito cuidadosa, né? Porém, quando é criação espontânea, de simplesmente vou criar, aí a combinação ela é extremamente intuitiva, assim, às vezes até mistura cor com cor, que eu falo, meu, que estranho isso, mas no fim dá certo, né? E, e como a arte na IFE, ela trabalha muito com as cores puras, então a gente não tem muitas nuances, né, de cores. Então, assim, como que eu explico isso? Enfim, eu não Escala, misturo será, muito. Lu? Como? A escala, assim, de tonalidades? Não É, teria isso, essa isso, isso. variação? Não Uhum. utiliza, sabe? Não tem, até temos alguns artistas que se utilizam disso, mas em geral a gente usa muito cor assim, o vermelho é o vermelho mesmo, não é vermelho queimado, não é o vermelho cádmio, não é o vermelho, sabe? É vermelho. O azul é azul. E assim vai. Então, tem o azul claro, o azul escuro, mas não tem assim toda aquela variedade, aquele espectro de cores assim que você utiliza para dar sombras e etc. Mesmo porque a gente usa muito muito bidimensional, né, nessa obra. A gente não trabalha muito a tridimensionalidade, né? Que de repente essas outras cores ajudariam. Demais, Lu, que delícia esse bate-papo sobre cores. Nossa, rende, hein, esse assunto. Eu ficaria mais e mais aqui falando ainda sobre cores e arte na IF, né? Demais. E a arte naif e a cor tá ali, ó, juntinho. Gato, demais. É... Ô, Lu, e para quem assim tá muito inseguro com as cores, com o uso das cores, seja em casa, seja na sua forma de se expressar, de se vestir, o que que você diria? Que mensagem você deixaria para quem está com dificuldade aí com as cores?
Eita, pessoa suspeita, quer dizer, né? Mas assim, é o que eu sempre falo, eu acho que a gente tem que seguir nosso coração. É claro que você vai analisar a situação, não dá para. Tem momentos e momentos, né? Eu acho que a gente pondera algumas situações, mas sempre seguindo o coração. Isso, eu, Luciana, tá? É, sei lá, uma é que é difícil colocar dessa forma, porque assim, eu vou dar um jeito de usar cor. Eu sou dessa também. Então, assim, mas eu creio que insegurança faz parte, somos seres humanos, né? A gente está ali o tempo todo com os olhos voltados para nós, mas se a gente em algum momento olhar para dentro da gente e esquecer os julgamentos, eu creio que a gente vai fazer as boas escolhas, né? É claro que se a gente for falar de cor dentro de casa, as cores, elas precisam te harmonizar, te deixar tranquila, afinal de contas, é o seu lar, é o seu quarto, né? Eu penso que eu não tenho embasamento técnico para falar nisso, mas eu estou falando daquilo que eu sinto, né? Do que eu vivencio. Então, eu penso que não dá para carregar demais num ambiente em que você quer tranquilidade, né? E também não dá para ser o contrário. Então, eu penso que esse equilíbrio, esse jogo, ele precisa ser feito entre o morador e o profissional. Eu penso que isso, né, por mais que o teu coração grite ali que ele quer cor, você precisa de um acompanhamento profissional. Eu penso que é de extrema importância isso, né? Então, até para segurar a gente e puxar, falar calma. Além de gostar demais de cor, a aquariana às vezes, né, vai além das coisas, então tem que sempre ter alguém assim para vem, vem, vem. Mas enfim, eu penso nesse sentido. Se a pessoa está insegura, contrata um profissional, chama ele que ele vai te ajudar com certeza. Ah, não dá para contratar profissional? Então, o que o coração está pedindo? Imagina você naquele ambiente, você vai ficar ali o tempo todo. Aquilo te agrada? Se te agrada, ok. Se não agrada, tenta dar uma amenizada naquilo, né? Então, eu penso dessa forma e o que eu poderia dizer com relação ao ambiente, com relação à vestimenta, eu penso que tudo é uma coisa só. Então, você vai estar ali o tempo todo, né? E aí é aquilo que te, te faz bem, te agrada, te acalma, ou te deixa mais motivado, mais elétrico, enfim. Eu penso que as cores, elas falam sozinhas, elas falam por si só. Né? E muitas vezes a gente acorda de um jeito, coloca uma determinada cor de roupa, e fala, nossa, isso aqui não tá legal. Principalmente nós mulheres, né? 50 trocas. Mas até o momento que você consegue falar, opa, essa aqui tá legal. E assim você segue seu dia, né? Então, eu penso que seria dessa forma. É, e você falou uma coisa incrível, Lu, que é essa questão do. É você que vai estar ali, né, usando o espaço, usando enfim, a roupa, para dar atenção ao que você sente, o que o seu coração pede, né? Isso é muito interessante, que é o que traz a sua personalidade, a personalidade da pessoa, né? Isso é muito rico, né, Lu? Esse processo de observar o que é que você está sentindo por necessidade, como que aquela cor reage com você, como você reage ao estímulo daquela cor. E eu acho, Lu, eu acredito que essa é a riqueza, né? A gente descobrir essas relações, essa é a nossa riqueza, que aí é quando a gente começa a ter a autonomia e a segurança, a confiança em usar as Sim, cores na forma de se expressar, né? Quando aquilo caminha cada vez mais de encontro, né? Ao meu encontro. E sim. só fortalece, né? Nossas formas de se expressar, a quem a gente é. E é legal porque a gente acaba até inspirando as pessoas ao nosso redor, porque a gente fica bem, né? O ambiente fica um ambiente gostoso, acolhedor, né? E quem chega sente isso, né? Então, e eu digo assim, acaba sendo inspirador porque você usa as cores de uma forma assim mais livre, mais natural, e quem te vê percebe, né? E fala, opa, pode ser que dê certo comigo também, né?
Com E isso é maravilhoso, isso é muito gostoso, porque você fica bem e o resto todo se fortalece com o seu bem-estar, né? com Isso é certeza. legal, Isso é demais. né? Que Sim. delícia, Lu! E para quem quer entrar em contato com você, Lu, conhecer mais o seu trabalho, quais são aí os contatos que você pode deixar para as pessoas contatarem você? Ah, muito bom, obrigada pelo espaço. Bom, a agenda vai ser aberta, eu creio que até finzinho aqui agora não, a gente já está na primeira quinzena de janeiro, praticamente, né? Acredito que até dia 20 eu já consiga soltar os projetos para esse ano, mas agenda aberta, né? Pode me encontrar pelo Instagram, Lu Hum, Morgado Naif. Eu também tenho o programa de lives que eu retomei, que era um projeto que eu havia feito na pandemia, e ai, agora estou com uma conversa colorida, e que em breve o Sobrado Amarelo vai estar lá também, né? E a gente falando justamente dessas questões mais técnicas, né? Isso é muito legal, vai ser uma troca realmente. vai ser A, né, a teoria e a prática aqui, isso vai ser muito legal, que é uma conversa colorida no YouTube. E, bom, pelo Instagram e pelo YouTube, eu acredito que são os melhores meios de contatos mais rápidos, né? Para uhum, quem quiser entrar em contato comigo. Eu desenvolvo também alguns trabalhos com escolas, né? As oficinas, além das exposições, a questão de muralismo, enfim, é, uma série de coisas aí que, tendo uma ideia colorida, pode me chamar. ai, Inclusive, a live é uma conversa colorida, né? A cor demais, tá dentro com certeza, Lu. Foi demais. Muito obrigada por você disso. ter dado o Disso. convite. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. E até uma próxima, Até né? a próxima, pessoal. Deixa aqui nos comentários se você é a pessoa desde criancinha das cores ou se você está na fase de insegurança, dúvidas de usar cores, para a gente saber conhecer mais você. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lu. Beijo. Obrigada, Nayara. Até a próxima. Obrigada.